Muito bem, pessoal, a aula de hoje com One Piece, um dos meus animes favoritos. A gente vai pegar um dos filmes mais recentes, quer dizer, na época desse vídeo, mais recentes que entraram no Netflix, que é o One Piece Strong World. Muito legal, que a gente vai pegar logo o comecinho, tá? Nossa aula começa a partir dos 17 segundos, tá? A gente vai dar uma olhada no que está acontecendo, tá? É uma linguagem mais casca grossa, é uma linguagem, já vou avisando, que não tem tanta correspondência com a linguagem no mundo real, mas a gente consegue aprender vocabulário. Lembra daquelas ideias que eu coloco, principalmente lá no Instagram. Pode seguir a gente no Instagram, porque tem conteúdo todo dia. Acabando a aula aqui, eu vou filmar um conteúdinho lá para o Instagram rapidinho para ensinar. E uma coisa que eu falei lá recentemente é que, apesar de muitos animes, mangás, shonen, principalmente de porrada ou Jaspion da vida, os personagens falam de um jeito um pouco caricato, mas não quer dizer que a gente não aprenda com isso. É claro que aprende. Primeiro, a gente quer entender esse tipo de material. Então, para entender, a gente tem que saber, tem que estudar. Segundo, o vocabulário que eles usam, as construções de frases, assim, 80% das construções de frases são as mesmas que a gente usa no Nihongo no mundo real. Alguns fins de frase, alguns cacuetes de linguagem, isso que é caricato, isso que deixa caricato. Mas todos 80% é japonês puro, com estruturas básicas, muitas vezes, que é usado o tempo todo para criar as frases, para eles formularem, falar no passado, tá falando na condicional, tá falando na negativa, isso tudo a gente vai fixando, isso é japonês básico, tá? Então, não comprem essa ideia de que, mas aprender com mangá eu vou falar igual o Naruto, eu vou falar igual o Luffy. Não, jamais, jamais. Você precisa, lógico, ter um professor, ter um método legal. Estando aqui com a gente, você está em boas mãos, mas é uma falácia de que você vai sair por aí falando igual o Jasper. Não vai. Você vai aprender muito japonês, isso sim. As pessoas que mais sabem japonês e não são nativas ou não nasceram falando japonês dentro de casa e tudo mais, aprenderam, geralmente são fãs de cultura pop ou fãs da cultura japonesa e aprenderam porque gostam e consomem muitas coisas. Eu quero que você seja assim também, ok? Dito isso, vamos lá. Começa com uma placa, com escrito, né, que é Kaigun, Kaigun, marinha, tá? Gun, só destrinchando aqui, Gun, esse kanji bonitão aqui, ele sozinho significa exército, tá? E Kai, da ideia de mar, mar. Então, exército do mar, a gente traduz como marinha, ok? Vamos lá. E aí tem outra, né, bandeira ali no quartel da marinha, que é Seigi, Seigi, que é justiça. Ó, palavras importantes, né? Principalmente Seigi, parece muito tokusatsu. Então, né, Seigi no Hiro, né, o herói da justiça. Vamos lá. Começa com Sengoku, que é o como é que é o cargo dele? Me fala aí nos comentários, eu não tô lembrando. Ele é um supra-almirante, ele coordena os almirantes, então ele é o mais casca-grossa. Hoje em dia ele tá não vou dar spoiler, mas é spoiler pequeno, mas ele na época tava, né, bem ativo. Sengoku, e o nome dele já remete a uma palavra em japonês, né, que é Sengoku, pode ser escrito em kanji. Aqui, ó, você escreve Sengoku, aparece isso aqui, ó, que são as guerras internas, né? Esse Goku, Sengoku, país, e Sen é batalha, então é o país, batalha ou guerra, né? Então é o país em guerra, né? São as guerras internas do país, do Japão, remete a um período da história do Japão em que o Japão estava em guerra interna, tá? Isso o Eiichiro Oda resolveu usar esse som e batizar esse personagem, ok? Ok. E ele fala assim, aí a situação é a seguinte, tem muitos navios da marinha suspensos, flutuando no ar. E aí eles saem ali na varanda ali do prédio da marinha e olham aquela situação aterrorizante dos navios flutuando, e o Sengoku fala Ikaretoru, que significa está louco, né? Vem de Ikareru. É uma palavra até um pouco forte, né? Ikareru. Eu vou escrever em Romaji, pessoal, aqui. Ikareru, tá? É o verbo de estar louco, enlouquecer, tá? Aqui, isso já começamos com um cacuete de uma linguagem de pessoas mais velhas, principalmente dentro da ficção. Aí sim, ó,
Olha a importância de ter um professor falando as coisas para você. Um senhor de idade no Japão não vai falar ikaretoro, não vai terminar as frases dessa maneira, mas na ficção vai. É o jeito dos velhinhos da ficção, dos sábios principalmente da ficção, falarem, tá? Aqui nada mais é do que o verbo ikareru, né, de enlouquecer, né, de estar louco, na forma teiru. Então é ikareteiru, né? E como a gente já viu, a forma teiru, ela indica uma situação em curso, algo que está acontecendo, ou o estado de algo, né? Aqui é o estado de algo, né? Está louco, ele está num estado vigente de loucura, né? Ikareteiro. Isso é loucura? Está louco? Né? Não dá para saber exatamente se ele está falando de uma pessoa ou se ele está falando da situação. Eu traduziria mais como uma situação. Que loucura, né? Porque ele está vendo os navios suspensos, ele não sabe o que está acontecendo, né? Ikareteiro, ikareteiro. Está uma loucura, né? A situação vigente é de loucura. O teiro, nessa linguagem da ficção, jeito de velhinhos falarem, não que ele seja um velhinho, mas de pessoas mais velhas, assim, né? O Sengoku tá nessa categoria, vira ikaretoro, ikaretoro, tá? Nada mais é do que teiro. Opa, tá? Associem com força isso na cabeça de vocês, porque vocês vão começar a identificar esses sons nos animes, nos tokusatsu, nos mangás, tá? Porque aparece bastante nesses personagens mais velhos, tá? Ikaretoro, mesma coisa aqui, ikareteiro, né? E a legenda precisa aqui, que loucura. Que loucura, tipo a Narcisa Tamborinteg, né? E aí passa pro Garp. Inclusive a dublagem do Garp tá incrível. A direção de dublagem é de um amigão meu, que inclusive estuda Nihongo com Nihongo. Estuda Nihongo com Nihongo é ótimo, com Nihongo Primo, um dos nossos primeiros alunos da primeira turma, que é o Glauco Marques, que é a voz do Zoro, oficial, e é o diretor de dublagem. E o Glauco, muito incrivelmente, colocou para dublar o Garp, um dublador que eu gosto muito, que é o Luiz Carlos de Moraes, que tem uma voz poderosa. É o que faz a voz do Peter, da Família da Pesada. E, enfim, um dublador muito legal das antigas. Da minha época, ele dublou o Joe Tiger, do Lion Man. Muito bem, muito bem. Fecha parênteses, e aí o Garp diz o seguinte: Konna mane ga dekiru otoko wa washi wa hitori shika shiran. De novo, linguagem bastante oralizada, puxada para ficção, tá? Isso é um bom exemplo daquele argumento todo que eu dei antes, né? De que você não vai sair falando como personagem de anime. Aqui é um jeito bem anime de falar. Mas, ó, você vai ver quanto vocabulário e estruturas gramaticais a gente não vai aprender com essa frasezinha, tá? Fora os cacuetes de anime que a gente precisa entender para consumir as obras com mais riqueza, ok? Vamos lá. Konna, né? Deste tipo, né? Trazendo uma ideia de absurdo, né? Trazendo a atenção para algo, ele tá... Olha isto aqui, deste tipo, né? Konna o quê? Konna mané. Mané traz uma ideia de ação. Isso que ele tá algo que alguém está fazendo. Konna mané. Esse tipo de coisa que alguém está fazendo. Como é que o dicionário fala? É muito comum, cara, em tradução, ó, esse comportamento, essa ação, né? Então não tem muito segredo. Uma coisa que eu quero falar com vocês, né? É coisa de papo de tradutor. É muito comum, quando você está traduzindo alguma coisa, que você tem que usar os dois idiomas. Se eu tivesse só vendo One Piece ou lendo um mangá, você lê isso em japonês, acabou. Você já entendeu, vai para frente. Você não fica analisando nada. Quando você está numa função de tradutor, qual que é a tua, né? O que você tem que fazer? Você tem que passar isso em japonês para português. Então você tem que trazer isso com naturalidade, do jeito legal, se possível mantendo os humores do original. Muitas vezes não é possível. Então você tem essa missão. Então é muito comum os tradutores ficarem, né? Acho que é até obrigatório, ficar com uma aba de dicionário aberta do lado. E às vezes você fica procurando as palavras mais simples
né? Palavras bem básicas, até porque, pera, deixa eu ver, porque o dicionário às vezes te dá uma dica de como você bota isso pro português, entendeu? Você entendeu, mas como que eu falo isso em português? Às vezes essa é a maior dificuldade, eu acho que é essa, na verdade. É a grande dificuldade, tá? E tradução para dublagem, né? Já que a gente falou de dublagem, eu já tive a oportunidade de fazer algumas traduções para dublagem que eu me importava com o tamanho da embocadura, porque no final das contas o texto que eu estava traduzindo, a partir do que eles estavam falando, precisava, em português, bater o mesmo número de vezes a boca que o japonês. Então, se o cara fala Konna manega dekiru otoko wa, eu tenho só esse tempo para colocar o texto em português, sabe? Um homem que é capaz de tal feito, um homem que é capaz de tal feito, será que cabe no mesmo tempo que Konna manega dekiru otoko wa? Então tem essa dificuldade a mais. Além de você ter que adaptar para o português para soar legal, você tem uma limitação de espaço, porque você tem que o ator brasileiro vai ter que pôr na boca do personagem a fala. Então isso é muito legal. E os dubladores, de maneira geral, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, eles reclamam muito que as traduções que eles recebem, elas vêm ignorando isso. Então eles têm que, no estúdio, ficar ajustando, sabe? Vem um texto que não tem nada a ver em termos de tamanho com a boca do personagem. Tá traduzido, mas não tá adaptado para a boca. Então eles precisam ficar cortando no estúdio e acaba demorando. Olha, é um filão de mercado para quem quer se tornar tradutor. Tradutor para dublagem. Ser especialista nisso. O mercado parece que está carente desses profissionais. Vamos seguir. Então, konna mané, né? Esse comportamento, né? Mané. Tá? Mané suru significa imitar mesmo, né? Se eu fizer assim, ó, eu tô Kamen Rider no monomane, ou Kamen Rider o mané shiteiru, né? Eu estou imitando o Kamen Rider, mas mané tem a ideia também de comportamento. Konna mané, né? Um comportamento destes, de levantar os navios e deixar eles flutuando no ar. Tudo isso, ga dekiru, né? Quer dizer, que é capaz de, né? Não sei o que, ga dekiru, é ser capaz de tal coisa. Então, ser capaz desse tipo de comportamento, esse tipo de ação, tá? Tudo isso aqui, ó, o verbo tá tocando num substantivo. Quando isso acontece, né? Quem vem aqui sempre sabe, o substantivo ele é qualificado pelo que vem antes. Então, otoko é o substantivo, otoko significa homem. Então, não é qualquer homem, porque ele foi tocado como que por uma varinha mágica. Então, ele ganhou qualificações. Ele não é qualquer homem, é um homem que consegue, gadekiru, este tipo de ação. Então, agora é um homem específico, um homem capaz deste tipo de ação. Tudo isso, o a, tá? Partícula o a. Então, esse aqui se torna o assunto. Vamos falar sobre o que vem antes de o a. Essa é a regra, né? O a é partícula de assunto. O tema sobre o que a gente vai falar o que veio antes. Então, vamos falar sobre esse homem que é capaz deste tipo de ação. Washa, hitori shika shiran. Eu só conheço um homem capaz deste tipo de ação, desse tipo de comportamento, desse tipo de ação mesmo, né? Porque ele tá flutuando os barcos, tá? Aqui, ó, cacuete de anime tá aqui. Esse Washa é o Garp que tá falando, é um senhor de idade também, então isso é coisa de senhor de idade falar também. Que nada mais é do que o Watashi wa, tá? Watashi wa vira Washa ou Washi, né? O Watashi é o jeito mais comum de falar no mundo real, né? Todo mundo fala Watashi. Agora tem um jeito mais da ficção, que é o Washi, né? Que é também um jeito mais você não vê muito no mundo real falando, mas tem esse sentido de eu também. Washi, wa facilita mais a pronúncia, falar washa, washiwa, washa, né? Washa, quer dizer eu, tá? Nada mais é do que o bom e velho watashi wa, tá? Então você vai ver alguns senhores falando dessa maneira. Washa hitori shika shiran. Esse washa, você já sabe que é o watashi wa, falando de mim. Eu, hitori, né? Hitori quer dizer uma pessoa, a ideia de uma pessoa. Shika shiran,
tá? Shiran é o verbo shiru, de conhecer, na negativa, com um jeito bem oralizado, tá? Esse shiran usa-se no mundo real, sim, tá? Entre amigos, é uma linguagem bastante oralizada, não muito polida, tá? Então, você conhece esse anime? Ya, shiran, shiran. Você sabe como chega na casa do fulano? Shiran, shiran. Tá? É um jeito bem entre amigos, bem coloquial, tá? A letra N, ela substitui o nai, né? Shiranai, né? Quer dizer, não sei, não conheço, tá? Mais que não sei, não conheço, tá? Você pode substituir por shiran, tá? Estrutura shika, que a gente já viu aqui na aula, em aulas passadas, na aula de Chihiro, né? Sento Chihiro no Kamikakushi, da viagem de Chihiro. O que vem antes de shika é a exceção. Eu só conheço um homem, tá? A gente acaba traduzindo com uma outra construção, né? Eu só conheço, né? A gente pega o verbo e dá essa ideia. Eu só conheço o que vem antes. Só que se a gente for entender em japonês, hitori shika shiranai, né? Hitori shika shiran. Quer dizer, eu não conheço a não ser por um. Então, o que vem antes do shika, né? É a exceção. Hitori shika shiran. Né? Eu normalmente shiran, eu não conheço nada. A não ser um, hitori, tá? Então essa ideia, eu só conheço um, tá? A tradução acaba sendo uma construção um pouco diferente. Deu para entender? Então a gente vai para a tradução oficial aqui da legenda do Netflix. Existe apenas um homem que conheço que seria capaz de fazer isso. Ótima tradução, tá? Muito legal. Você vê que tem algumas estruturas em japonês que aqui a gente precisa pensar em japonês para entender, e depois a tradução dá para traduzir com simplicidade para o português, tá? Então isso é uma frase para provar que não importa se é uma frase com coisas de anime, a gente aprende muitas estruturas e vocabulários comuns da língua japonesa através disso. Vou ferrei a formatação aqui. Vamos lá. Aí o Sengoku fala: Kaizoku o Gordo di Roja Jidai no Ikinokori, tá? Começando pelo final, Ikinokori é o sobrevivente, tá? Analisando aqui, ó, Iki significa vivo, né? Algo que tem vida, e Nokori vem de Nokoro, que quer dizer sobra. Então é o que sobrou vivo, tá? A ideia de que sobrou vivo. Isso está no dicionário, é só para curiosidade mesmo, tá? Ikinokori é uma palavra que significa sobrevivente, tá? Gordo di Roja Jidai, quer dizer era, né? Então, era do rei dos piratas Goldie Roger, né? A era de Goldie Roger no Ikinokori. Então, quer dizer, um sobrevivente o no, fazendo a relação, né, entre as duas coisas, da era de Goldie Roger, tá? A legenda aqui tá um pouco esquisita. O único sobrevivente, Goldie Roger, era o rei dos piratas na época. Tá errada essa legenda, porque aqui dá a entender que o Goldie Roger, o único sobrevivente, Goldie Roger, era o rei. Da ideia que tá falando do Goldie Roger, ele não está falando do Goldie Roger, né? Ele tá falando do Chique, né? Que vai aparecer daqui a pouco. Então ele tá falando aqui em cima, ó, eu só conheço um homem capaz de fazer isso. Que esse homem, que é o Chique, que a gente vai ver já já, ele era um sobrevivente da era de Goldie Roger, o rei dos piratas, tá? Então, ó, como conhecer o original, às vezes a gente pega aqui um erro de adaptação, um erro de conteúdo, né, de informação. Aqui não é erro de adaptação, é erro de informação. Aqui a pessoa que está lendo, o público tá entendendo errado. O único sobrevivente, Goldie Roger, da ideia de que o Goldie Roger que é o sobrevivente, né? Não, o sobrevivente é o Chique, que eles vão falar daqui a pouco. Tá, então vamos seguir. Kaizoku Goldie Roger Jidai no Ikinokori, sobrevivente da era de Goldie Roger, o rei dos piratas. 20年もどこに姿をくらませとったのか、tá? 20年もどこに姿をくらませとったのか, tá? Durante 20 anos,
onde será que ele se escondeu? Essa é a ideia geral da frase. Vamos analisar. Nijunen mo. Esse mo, né, cuidado para não entender como também. A partícula mo, ela tem a ideia de também, né? Watashi mo, eu também. Kare mo, ele também. Tá super simples, a gente aprende rapidinho, mas o mo, quando ele está associado a um determinado tempo, a uma determinada quantidade, ele evidencia que aquela quantidade é grande. Tipo, tudo isso, dá uma ideia de tudo isso, né? Então, nijunen mo, por 20 anos, por tantos 20 anos, essa é a ideia, tá? Nijunen mo, tá? Dá essa ideia de você evidenciar uma grande quantidade. Doko ni, né? Para onde? Doko significa onde e o ni dá a ideia de direção. Então, doko ni, para onde? Sugata. Sugata é a sua figura, tá? Watashi no sugata. Sou eu, a minha forma. Aqui eu de óculos, com meu cabelo, com essa camiseta. Koreo wa watashi no sugata. Essa é a minha forma, a minha forma. Que muitas vezes é associado à própria pessoa, né? Que aqui ele está falando, né? Esse kuramase totta no ka, né? Da ideia de se esconder, né? Então, sugata o kuramase totta. Ele pegou a figura dele e escondeu, né? É uma figura de linguagem em japonês que eles usam, tá? Então, mas sugata, o substantivo sugata significa a figura, a forma de alguém. Então, sugata o, partícula o, que vai puxar um verbo, né? O objeto transforma que vem antes em objeto. Kuramase totta no ka, né? Aqui, kuramase totta, esse totta é um cacuete de linguagem também de gente mais velha. Aqui o verbo é kuramasu. Oh, meu Deus. Kuramasu. Significa se esconder. Tá? Kuramasu. Aqui poderia ser kuramaseteita no ka. Seria um japonês mais comum. Falta o ma. Kuramaseteita no ka. Né? Onde ele estava escondendo sua figura, né? Em onde, né? Esse dokoni é em onde, em que ponto, né? Lembra que o ni eu falei que ele indica um ponto em algum lugar, né? Então é em onde, é que a gente não fala isso em português, mas essa é a ideia. Por 20 anos, tanto tempo assim, em onde, né? Ele estava escondendo a sua figura, tá? Esse estava, né? Esse estava escondendo é o passado na forma de uma ação contínua, né? Estava escondendo, né? Kuramase teita no ka, tá? Aqui é aquela forma teiru, que eu já falei aqui, indica, né? Entre outras coisas, uma ação em curso, né? Estava escondendo, ele estava no processo, continuava escondendo e tal. Isso no passado. Teiru vira teita, tá? E aí vira passado, tá? Sugata o kuramase teita no ka. E esse no ka, ele é só dá uma ênfase na pergunta. Não sei o que no ka, né? Será? Qual é que é? Tá, dá uma força maior para dúvida, tá? Aqui não precisa... Eu sei que é uma construção um pouco mais complicada, com um verbo que não aparece muito, então nem puxo tanto a atenção para esse vocabulário especificamente, mas sugata, para figura, para forma, sim. Nijunen, né, 20 anos. Mo, esse mo com esse sentido de tudo isso para uma quantidade de tempo é muito importante. Doko, onde. Dokoni, né, para onde ou em onde, né, onde é muito importante também. Essas coisas são essenciais. A legenda para essa frase adaptou esse conteúdo para: nos últimos 20 anos, por onde será que andou se escondendo, hein? Legal, gosto, né? Nos últimos 20, aqui não tem como evidenciar a quantidade grande e tal, que nem eu falei, mas fica claro. Ok? Aí começa uma sequência de frases aqui, ó. Do próprio Garp, né? Roja ni yabure, to tsukamate otta kuse ni. Aí ele vem aqui, ó. Vamos por parte, né? Roja ni yabure. Alguém
ni yabure quer dizer ser derrotado por tal pessoa, tá? Yabureru, né? É voz passiva do verbo yaburu, que é derrotar, derrotar alguém, tá? Então aqui ele tá só roja ni yabure. É uma maneira de você dar uma continuidade à frase, tá? Você pega yaburemas, por exemplo, você tira fora o mas, você conjugaria isso na forma mas, tira fora esse mas e trabalha com o que sobrou. Mas o mais importante aqui é você identificar esse vocabulário, né? Yabure quer dizer ser derrotado, perder para, né? Roja ni yabure. E muitas vezes a voz passiva, né? Ela é acompanhada da partícula ni, que aqui tem uma outra função diferente da que a gente viu antes, que marca um ponto do tempo. E ali é bem óbvio que ela marca um ponto no tempo, porque, ó, dokoni é um ponto no tempo, não, um ponto no tempo ou no espaço, né? Nanji ni, se fosse com horário, seria um ponto no tempo. Aqui é um ponto no espaço, né? Dokoni, né? Tá marcando um pontinho. Essa é uma função do ni. Aqui já é outro, né? Aqui ele trabalha como um agente da passiva. Aqui é a voz passiva, né? Yabureru, né? Ser derrotado. Por quem? Né? Por Roja, pelo Roger, tá? Então aqui o Nili identifica o que vem antes, é o protagonista da ação, né? É o agente da passiva, tá? Então ele foi derrotado pelo Roger, tá? Foi derrotado pelo Roger, vírgula. Totsukamateota. Totsukamateota significa foi capturado, tá? Aqui o verbo que importa a gente saber, primeiro, é totsukamaru, né? Totsukamaru. Esse to, da ideia de touro, de pegar. E tsukamaru é você prender, né? Então, totsukamaru significa você ser pego, você ser preso, você ser capturado, tá? Totsukamaru. Você foi capturado. É um verbo que já, na sua essência, já traz a ideia de passiva, da ideia de voz passiva, né? Totsukamaru, que então significa ser capturado. Vamos entender dessa maneira. Aqui está na forma te, tsukama, te, ota. Tá? Tsukamate ota. Aqui é uma linguagem também de gente mais velha falando. Tem uma linguagem um pouco de Osaka. Poderia ser tsukamateita, né? Essa seria a forma mais comum, né? Tsukamateita, né? Foi capturado, foi pego. Esse ita vira ota. Tá uma linguagem um pouco de Kansai, da região lá de Osaka, de Kyoto, e também comum entre velhos de falarem também, não é incomum de acontecer, tá? O sentido é ser capturado no passado, então foi capturado. Isso tudo tá colado na estrutura kuseni, kuseni, né? Quando um verbo encosta essa estrutura kuseni, dá a ideia de e mesmo assim, né, e embora tal coisa, então, mesmo sendo capturado e sendo derrotado por Roger, tá? Tsukamata kuseni, mesmo, né, mesmo isso tendo acontecido, o quê? Né? E a gente vai para a próxima frase. Aqui a legenda colocou, perdeu para Roger e logo depois foi preso pela Marinha. Eu acho legal, traz uma informação que aqui não tem, mas eu acho que vale a pena ter para ficar claro. Porque senão, parece, embora tenha sido capturado e derrotado por Roger, parece que foi o Roger que derrotou e foi o Roger que capturou. Mas aqui, se você ler em japonês, fica mais claro que não. Ele foi derrotado pelo Roger, isso foi uma coisa. E depois ele tsukamateota. Ele foi capturado. E se ele foi capturado, só pode ser pela Marinha, porque a Marinha é o órgão que captura os personagens, os piratas no universo de One Piece. Então é legal colocar a Marinha. Mas aqui, obviamente, a frase continua. Ryoashi, né? Ryoashi o kiri otoshite, ashikase o hazushi, datsugoku shita otoko. Opa, terminou com substantivo. Né? A primeira coisa que a gente pode ver, não entendi nada, mas aqui, ó, otoko, terminou com otoko. Otoko eu sei que é homem, substantivo homem. O que vem antes? Verbo, não é um verbo aqui, ó, shita, né? Então, datsugoku shita, o verbo tocou
substantivo qualificou. A partir de agora, ele não é mais qualquer homem, varinha de condão. Ele é um homem qualificado por todas as ideias que vêm antes. Então, vamos descobrir quais são elas, tá? Então, vamos analisar. Ryoashi, né? Esse ryo, da ideia de ambos, ambas, tá? Um kanji muito importante. Encare este kanji, né? Vai aparecer em diversos contextos, com diversos sentidos, e ele carrega, esse ideograma carrega justamente a ideia de ambos ou ambas, tá? Ashi significa pernas, tá? Pernas. Então, ryoashi quer dizer as duas pernas, ambas as pernas, tá? Ryoashi o kiriotoshite, ele cortou fora, tá? É o verbo kiri otosu, é a união dessas duas ideias. Kiri, de kiru, cortar, e otosu, é meio que deixar cair. Então, ele cortou e deixou cair, sabe? Traz essa ideia, essa imagem, kiriotosu, tá? É você cortar fora, tá? Kiriotosu aqui tá na forma T, que é uma das maneiras de você dar uma continuidade à frase. A frase não acaba aí, ela vai trazer outras ideias. Então, ryoashi o kiriotoshite, né? Então, cortou fora as duas pernas e, que mais? Próximo. Ashikase. Ashikase significa as algemas das pernas, tá? Aquelas correntes que colocam nas pernas dos prisioneiros, tá? Aqui você vai reparar que é o mesmo kanji daqui de cima, né? Então, traz a ideia de pernas, tanto aqui quanto aqui, e esse kase é a algema, né? Então, é a algema da perna. Se a gente trocasse esse kanji por T, de mão, ó, esse kanji significa mãos. Aqui seriam as algemas de mãos, tá? Então, as algemas de mãos e as algemas de ashi, né, de pernas, tá? A partícula o vai puxar uma ação, vai puxar um verbo, hazushi, vem do verbo hazusu, que é você tirar, né? Você hazusu é você arrancar, né? Você tirar, tá? Você tirar fora, né? Esse kanji aqui, que é o verbo hazushi, hazusu, ele também é o kanji que indica fora, né? É o kanji, por exemplo, de uma palavra bastante conhecida, pessoal, que é a seguinte, aqui, ó, gaijin, né? Gaijin, que é a pessoa, o estrangeiro. Quem nunca ouviu isso, né? Gaijin. Deixa eu dar um zoom aqui. Gaijin quer dizer a pessoa de fora, né? É o gaijin. E ele também é o verbo hazusu. Ó, hazusu. É você tirar. Tira a pulseira, tira a algema, você arrancar coisas assim do seu corpo. É hazusu. Tem vários outros sentidos, mas esse aqui, pra gente entender melhor, é isso. Na hazushi, aqui tá de novo naquela forma também, que não é a forma T, mas é uma outra forma um pouco mais formal de dar continuidade à frase. É aquela em que você primeiro conjuga o verbo para a forma mas, hazushimasu, né? Tem várias regras para conjugações de verbos, hazushimasu, e você elimina o mas e trabalha com o que sobrar. Hazushimasu, arranca fora o mas, hazushi, né? Isso vamos dizer, como se fosse um radical de verbos que a gente tem vários usos, tem várias maneiras de você utilizar isso dentro da língua japonesa. Tá um pouco mais complexo esse assunto, mas tenha em mente que isso existe. E uma das funções desse radical aqui é dar um respiro mais formal a uma frase. Então, ashikase o hazushi datsugoku shita, tá? E ele fugiu, né? Datsugoku suru quer dizer fugir da prisão. Olha que interessante, né? Esse primeiro kanji, ele já dá a ideia de fuga, e esse segundo, ele dá a ideia de inferno, datsugoku. Então, é você fugir de um lugar infernal, que é a prisão, né? Então, é uma palavra que é um verbo que identifica, ele indica especificamente a ideia de prisão, fugir da prisão, tá? Então, deixa eu dar um zoomzinho aqui. Isso. Datsugoku shita otoko. E todas essas ideias, desde lá de cima, vão qualificar este homem que eles estão falando. Então, vamos traduzir comigo aqui, ó. Um homem, aí como ele está sendo qualificado, a gente cria um que fugiu da prisão e arrancou fora, olha o Cândido Gaidin aqui,
as algemas, as correntes da perna e cortou fora as duas pernas, embora, apesar de ter sido capturado e ter sido derrotado pelo Roger, tá? Essa estrutura da frase no original. Roger ni yabure, tsukamatte otta kuse ni, ryou ashi o kiri otoshite, ashikase o hazushi, datsugoku shita otoko. É o homem que tudo isso, tá? Essa lógica é muito importante a gente entender na língua japonesa. Depois escutem essa frase do Garp várias vezes, que é uma ótima frase para a gente fixar esse tipo de percepção da língua japonesa. Aqui. O homem, a legenda oficial colocou o homem que cortou suas próprias pernas e se libertou das algemas, conseguindo escapar da prisão. Gosto, né? Gosto. Aqui em cima... Eles, na verdade, dividiram a frase em duas, né? No original é uma frase só, contínua. Aqui, para efeito de compreensão, dividiram em duas. Acho que está tudo certo. Perdeu para Roger e logo depois foi preso pela marinha. O homem que cortou suas próprias pernas e se libertou das algemas, conseguindo escapar da prisão. E aí dá finalmente o nome. Kinjishi no Shiki. Tá? Kin, a ideia de dourado, né? Shishi, que aqui por estar junto com essa outra palavra, vira dishi, né? Kinjishi, mas a palavra sozinha é shishi, shishi, que é o leão folclórico, né? O leão do Kabuki, por exemplo, né? Tem o Kagami Shishi, né? Kagami Dishi, que é aquela cabeleira, enfim. O Kinjishi é o leão dourado no Shiki, tá? Aqui o no tá simplesmente relacionando os dois termos. Aqui no caso não tem posse, tá só falando Shiki, o leão dourado, ou leão dourado Shiki, tá? É o nome e o título dele. E aí o próprio Shiki ali, com as suas duas pernas de pau, afinal ele cortou as suas pernas para escapar, ele fala, né, com os navios, fazendo os navios flutuarem, e ele fala, Kore wa keikoku da, né? Isto é um keikoku. Keikoku é um aviso, é uma advertência, né? Keikoku, um informe, tá? Kore significa este, né? Kore wa, né? Aqui o wa, partícula wa, o tema da oração é Kore, vamos falar sobre este. O que tem este? O da é um keikoku, é um aviso. Isso é só um aviso, tá? A tradução tá legal também para dar mais isso é só um aviso. E aí na sequência vocês vão ver, ele solta os navios lá do ar, eles vão caindo em cima da marinha, e é uma cena bem legal de assistir, tá bom? Vamos até aqui na aula de hoje. Aqui a Ian Shine diz, qual a diferença entre kiri otosu e kiri dasu? Kiri otosu tem a ideia de você deixar cair. Então, kiri otosu é você cortar e deixar cair. A palavra surgiu bem observando a natureza, sabe? É para isso que a gente corta e aí cai, é kiri otosu. Esse kiri dasu não tem um sentido relacionado, né? Kiridasu significa cortar, mais cortar um assunto, cortar uma conversa, né? Esse kiridasu, o daço da ideia de você colocar para fora. Então você tá entrando e colocando para fora, tá? São palavras que não têm relação direta, tá? Só o kiri que traz a ideia de corte, ok? O Rafa tá me falando que tem muita gente iniciante aí no chat, ele tá acompanhando o chat com vocês. Então, quero dizer para vocês que estão começando a estudar japonês e estão vendo as aulas aqui, primeiro, sugiram temas. O que vocês querem ver a gente analisar aqui? Eu vou tentar trazer coisas frequentemente mais básicas também para todo mundo que está começando também poder aproveitar, tá? Embora as aulas, qualquer um pode aproveitar, porque a gente traz sempre conteúdos que tem o básico dentro. Por exemplo, isso que está na tela, né? O Kore. Kore é este, né? Kore wa, né? Kore wa Kamen Rider da, né? Este é o Kamen Rider, né? O da, de um jeito mais informal. A gente não fala muito desse jeito, né? Kore wa Kamen Rider.
só tirar o da. Aqui vai ficar uma frase mais natural. Este é o Kamen Rider, né? Então, Kore é uma coisa muito básica, você que está começando tem que saber, né? Então, o básico está o tempo todo presente nas nossas análises, então você vai conseguir tirar proveito de muita coisa que a gente falar por aqui, tá? Vou tentar trazer sempre conteúdos também bem simples, para a gente começar a construir conteúdo com vocês, mas não tem jeito, né? Numa aula semanal aberta que a gente está tentando fazer vocês entenderem como é bom se livrar de tradução, como é bom a gente também entender as coisas no original, como é bom saber japonês, não dá para explicar as coisas como se fosse dentro de um curso. A gente tem um curso muito legal com cultura pop, um curso que te estimula a aprender, te explica a gramática de um jeito muito descomplicado e tudo mais. Em breve eu falo mais dele, por enquanto a gente não está com turmas abertas, mas a gente abre turmas algumas vezes por ano, mas o objetivo das aulas de quarta é trazer vocês aqui para colocar a cabeça de vocês para pensar, para vocês entenderem como funciona a língua japonesa. Eu acho que esse é um grande objetivo aqui. Como funciona essa língua? Qual que é a diferença do português? Vocês vão vendo na prática. E através de legendas que nem sempre estão certas, ou que estão bem adaptadas, mas no original não é bem isso, mas precisava ser adaptado. Enfim, Fernando Santos, entender o original dá uma visão totalmente diferente quanto à dublagem. Sim, o original você tem uma visão mais do autor diretamente, né? Diretamente, que só vai fazer sentido se tiver no idioma. A dublagem, mais ainda do que a legenda, ela tem a limitação, é o que eu falei antes, tem uma limitação de espaço na boca dos personagens. Então você não consegue colocar tudo que precisa ser colocado lá. Então isso já é uma coisa que exige mais adaptação. Ray David, essas aulas me motivam a estudar e chegar ao nível de japonês dos meus amigos. Obrigado, colegas e Ricardo Sensei. Pô, que legal ouvir isso. É isso aí, motivação para você querer saber no original, querer aproveitar no original. Isso é muito legal, é outra experiência, você cresce em cultura, porque você vai aprender a cultura japonesa junto, né? Quantos comentários culturais que eu não faço quando eu ensino vocês. Muito legal que você está motivado, Ray-san. Flávia Rocha, aula excelente, acho muito legal saber mais das formas verbais, parecem palavras enormes, sim, você explicou super bem os pedacinhos, muito bom de entender. Pô, muito obrigado, Flávio, espero que tenha sido explicações claras aí para todo mundo. É isso mesmo, né? No japonês, os verbos eles vão encaixando como módulos que vão se amarrando no fim do verbo e vão dando sentidos, né, para um lado ou para o outro. É bom entender essa lógica e que bom que estou sendo claro. Muito obrigado. Lembra que o objetivo das aulas aqui é a gente saber um pouquinho mais do que a gente sabia antes, tá? Não é você dominar tudo, mas as aulas ficam aqui, né? Hoje a gente está ao vivo, mas depois elas vão ser recortadas e vão estar no canal, então você pode assistir várias vezes. Mas o objetivo principal não é nem dominar todas essas estruturas, para isso a gente tem o nosso curso Nihongo Premium, que a gente vai com você como aluno mesmo, passo a passo, sempre trazendo a prática, mas aqui é você saber um pouco mais do que antes, e saber um pouco mais, e ainda mais, treinar, colocar em prática. É isso que o idioma precisa, de prática. É só assim que ele fica forte e você aprende e fica fluente de verdade. Muito bem, espero que você tenha curtido esta aula com o One Piece. Veja de novo várias vezes esse trecho inicial para fixar as estruturas e até a nossa próxima aula. Já né?